sou eu, a pessoa que lidera a pauta de equidade racial. Agora nós vamos dar início à sessão Caminhos pela Equidade. Como o ISP tem construído políticas internas de diversidade e inclusão. Essa é uma mesa oriunda do edital proposto pelo GIF e que foi idealizada pela Fundação TID Setúbal. Para começar esse debate, eu gostaria de apresentar o Diogo Lima, nosso mediador. O Diogo é cientista social, pós-graduado em gestão pública pelo INSPER e atualmente é diretor e sócio fundador na DNDZ, uma consultoria de impacto focada em transformar organizações e políticas através da equidade étnico-racial e da justiça climática. Antes da gente começar, eu queria deixar um recado. Ao fim dessa sessão, nós teremos o coquetel de celebração dos 30 anos do GIF, que vai acontecer no terraço. Recados dados. Antes, a gente vai ter um espaço para perguntas da plateia, então quem tiver vontade de fazer uma pergunta, pode fazer pelo QR Code que vai aparecer na tela, ou então pelo QR Code que tem no crachá, selecionar a mesa e fazer a pergunta. Combinado? Então, acho que é isso, Diogo. Outra coisa, antes que eu esqueça. Seguinte, lá no GIF a gente tem a rede temática de equidade racial, que é um espaço em que organizações associadas ao GIF discutem como qualificar a atuação das organizações. E a gente fez uma cartilha, que é essa cartilha que está dentro da sacola de vocês, que chama Compromisso pela Equidade Racial. A gente está vivendo um momento em que a gente não sabe quais serão as transformações do cenário global e como elas vão impactar o cotidiano e as organizações negras. Então, aqui a gente faz uma série de recomendações para que os financiamentos para organizações negras não diminuam e para que a gente não retroceda em nenhuma política pública ou em nenhuma ação que alcance a população negra ou as populações minorizadas. Então, eu vou pedir para vocês lerem com muita atenção e, se vocês quiserem depois ter mais informações, tem um QR Code aqui que leva vocês para a plataforma Equidade Racial, onde vocês podem ter mais informações. Tá bem? Então, um bom painel para você. Diogo, seja bem-vindo. Todas vocês sejam bem-vindas. Boa mesa. Muito obrigado. Obrigado, Thaís, pela apresentação, pela excelente introdução. Bem, como vocês estão vendo, estou com a missão aqui de mediar essa mesa. Estou todo equipado aqui, é muita tecnologia, né? Fone, microfone, celular para o roteiro, tablet. Mas vou tentar administrar essas tecnologias da melhor forma aqui para garantir a interação com vocês e com a mesa. Bem, nosso tema é Caminhos para a Equidade, para a gente debater um pouco como o investimento social privado tem construído políticas internas de diversidade e inclusão. E para isso a gente tem uma mesa recheada de gente extremamente competente aqui, que eu gostaria de apresentar muito brevemente antes da gente adentrar o nosso debate. Primeiro eu vou começar pela Juliana Lombardo. A Juliana, que está aqui à minha esquerda, atua na área de pessoas do Instituto Unibanco, com foco em estratégia e consultoria em todos os subsistemas de gestão de pessoas. Ela tem Master em Liderança pela FGV e pós em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia Organizacional. Por favor, salva de palmas para Juliana. Apresentar aqui também Renata Lírio, aqui à minha direita. Renata, que é administradora e psicóloga, com mais de 20 anos de experiência em empresas brasileiras e multinacionais, onde ela se destacou pelo seu foco em pessoas, negócios e desenvolvimento organizacional. E, ao longo da carreira, atuou em diversos setores, incluindo telecomunicações, educação e comunicação. E, atualmente, a Renata é diretora de Pessoas e Cultura do Instituto Alana. Salva de Renatas. Salva de Renatas. Salva de Renatas para palmas, por favor. Dá uma folga para o meu colega Chapolin Colorado. À minha direita, lá na ponta, Viviane, que tem 18 anos de experiência no terceiro setor, é psicóloga e ativista social, tem especialização na promoção de inclusão racial e de gênero. É doutoranda pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e estuda programas de diversidade, inclusão e equidade. Atualmente, é coordenadora do Programa de Lideranças Negras e Oportunidades de Acesso na Fundação TID Setúbal. Salva de palmas, por favor, para a Viviane. E, por último, mas não menos importante, Raíssa.
pedagoga com mais de 20 anos de experiência, Raíssa Winnie, atua na área de educação com foco de gestão organizacional para os setores público, privado e terceiro setor. A Raíssa já implementou ação em mais de 150 municípios brasileiros e atualmente desenvolve tecnologias sociais em educação afrocentrada pela Quindese Brasil. Uma salva de palmas para a Raíssa também, por favor. Bem, então agora, gente, para a gente já ir se soltando aqui, a gente conversou bastante ali nos bastidores, né? Vamos assim, vamos assado. Só para deixar todo mundo confortável aqui, né? É um bate-papo, a gente quer abordar as experiências de cada pessoa que compõe a mesa, trazer algumas reflexões, sugestões, caminhos, falar dos desafios também em torno do tema, e a gente quer fazer isso da forma mais tranquila possível, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, provocadoras para a mesa, e a gente vai passando, né, pegando a contribuição de cada uma, e a gente vai fazendo uma roda aqui, né, em torno dessas perguntas. Depois, ao final, vai ter a rodada de perguntas e interação com o público. Vocês vão mandando aí as perguntas para vocês no QR Code daqui de cima ou do crachá, selecionando, se for do crachá, a sala, certo? A sala roxa, com o nosso momento aqui, né? Caminhos da Equidade. Ok? Vamos lá? Então, gente, a gente sabe que é um desafio grande, né? A gente implementar políticas de equidade. E a gente está aqui para refletir um pouco além, né? Como o Instituto e os institutos, empresas, enfim, como o ISP em geral, pode ir além do discurso e garantir que suas políticas internas de diversidade e inclusão transformem, de fato, as estruturas de poder dentro das organizações. E eu queria começar com essa provocação aqui, ouvindo a Raíssa. Obrigada, gente, pela presença. Eu vou tirar aqui meu fone, porque eu acho que fica melhor para mim. Mas se vocês pararem de me ouvir, vocês me falam. Quando a gente estava pensando e propondo aqui essa mesa, a gente ficou assim, um tempo pensando que a gente vai falar para quem, né? A gente vai falar para quem já desenvolve há algum tempo ações relacionadas à equidade racial em suas instituições, ou a gente vai falar para quem ainda está se sentindo no começo dessa caminhada. E aí a gente resolveu trazer aqui algumas informações que, na verdade, é para geral, né? Eu acho que é tanto para quem já está há um tempo nessa caminhada e entendendo as oportunidades, os desafios, e para quem ainda está nesse começo de realmente aprofundar esse entendimento e trabalhar internamente as questões de equidade. Então, quando a gente fala de caminhos para a equidade, o que a gente já percorreu? E aí a minha visão é mais geral, porque perpasso por muitas instituições do terceiro setor, entre institutos, fundações, instituições de base. Então, independente do tamanho dessa instituição, eu costumo, com o meu trabalho de consultoria, passar por esses espaços. E o que a gente vem observando? Que várias dessas instituições conseguiram, até o momento, se encorajar mais e fazer uma coisa que parece básico, mas não é, que é a atualização dos dados demográficos interno do seu pessoal. Esses dados demográficos deu um super trabalho durante um tempo, porque para a gente poder trabalhar com equidade, a gente precisa entender quem são as pessoas que estão nessas instituições, quantas são e como elas estão. Então, essa informação que parece básica não era tão básica há um tempo atrás. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente percebe um avanço dessas instituições já mais encorajadas, em não só ter esses dados demográficos, mas conseguir atualizá-los semestralmente, anualmente. Então, realmente ter ali um movimento com esses dados demográficos e dados que também servem para outras ações estratégicas internas, né, com relação a ações relacionadas não só à equidade racial, mas todo o processo de repensar as estratégias de diversidade e de inclusão como um todo. Um outro ponto que a gente percebe também um avanço, e um grande avanço, é com o departamento de pessoas dessas instituições, ou o famoso RH, né? A gente vê muitas metodologias e muitas ações novas sendo criadas por essas equipes, que muitas vezes trabalham com
um quantitativo de pessoas reduzido nessas instituições, mas fazem um trabalho muito lindo no sentido de ir descobrindo, ao mesmo tempo que vai descobrindo os problemas, vai tentando resolver os problemas, não só internamente nesse departamento, mas, de fato, acessando a gestão das instituições, né? E aí a gente também puxa para esse outro ponto que eu vou trazer, que é o envolvimento das altas lideranças nesse processo todo de percorrer esses caminhos da equidade. As altas lideranças, a gente percebe um começo de movimento importante, que é a chegada de um pouco mais de pessoas negras nesses espaços, né, nesse local de ação. E a alta liderança não negra, por conta de várias ações mesmo de letramento racial sucessivos ao longo desses, principalmente falando aqui enquanto Congresso GIF, dos últimos 2 anos para cá, né, que esse é um tema que a gente sempre vem trazendo, a gente percebe uma maior sensibilização. Eu não gosto muito dessa palavra, né, mas para esse caso é importante dizer que o problema com as altas lideranças não negras não está resolvido. Mas a gente percebe que houve, sim, um avanço, uma abertura para entender as camadas que se relacionam com essas estratégias de equidade racial. Então, isso a gente consegue já perceber dentro de várias equipes. E, por último, tem aqui um pouco essa percepção das estratégias de equidade racial dentro das discussões que acontecem dessas equipes, né, internamente, o quanto essas equipes elas estão conseguindo avançar para fazer essa conexão entre o que acontece dentro da instituição, a cultura organizacional e o que, de fato, a gente está levando para os projetos que a gente está propondo a partir dessas instituições. Então, a gente começa a ver, com um pouco mais de nitidez, esse movimento acontecendo. Então, assim, a pergunta temos que exercitar, sim, e cada vez mais profundamente, ações, estratégias relacionadas à equidade racial interno. Então, com relação à formação dos colaboradores, com relação ao exercício de repensar anualmente o planejamento estratégico da instituição, de realmente instituir comitês e grupos que possam discutir a temática dentro das instituições, mas não só isso. Agora a gente observa que existe uma ponte levando para o lado externo, que é o quanto que isso, de fato, vai respaldar os projetos finalísticos para qual o ISP está investindo dinheiro, né? Então, esse investimento ele tem que estar coerente com o que a cultura organizacional realmente acredita e pratica, não é só acredita, e pratica. Então, Diogo, eu queria trazer um pouco isso para esse começo de conversa e passar a palavra para você de novo. Muito, muito obrigado, Raíssa. Acho que você trouxe pontos muito importantes na sua fala, fazendo essa passagem geral, né, sobre os avanços que a gente teve, especialmente nos últimos anos. E eu acho que a sua experiência traz, como você muito bem mencionou, muito um pouco de cada setor ali que você já vivenciou. Então, acho que é uma boa forma de a gente abrir aqui o debate e ir aprofundando, né, ao longo das falas da mesa. E aí, nessa linha de seguir aprofundando, né, de como a gente pode ir além, como a gente pode aprofundar para transformar de fato as estruturas, eu queria ouvir agora um pouco a Vivi, da TID Setúbal. Vivi, repetindo a pergunta, né, como o investimento pode ir além, né, do discurso, né, e garantir que essas políticas internas de diversidade e inclusão transformem de fato as estruturas. Eu vou tirar também o fone, porque senão a gente começa a se escutar e eu me atrapalho toda. Acho que é importante dizer que eu não trabalho na área de departamento pessoal, como a Ju, como a Renata. Eu sou da área de programa finalística, mas que atua junto com a área de departamento pessoal da Fundação TID Setúbal. Então, as ações internas da Fundação é feito em conjunto com os programas, com os projetos que vão para fora da Fundação. Então, o interno e o externo caminham junto dentro da Fundação. Quando
eu recebi a pergunta de como que as instituições, a filantropia, o investimento social privado pode sair do discurso e ir para a prática, eu fiquei pensando, é tão simples, né, a resposta, que é querer. Acho que as instituições, a filantropia precisa querer, ter vontade, ter desejo e ter intenção de querer fazer e estar nessa agenda, tanto para fora quanto para dentro das instituições. Então, acho que a intencionalidade é um fator importante e que as instituições precisam começar a olhar e pensar, porque aí isso faz com que a gente consiga criar projetos para a porta para dentro das instituições. A minha fala vai ser tudo baseado na experiência da Fundação, pensando tanto os aprendizados que a gente teve e os desafios que foram encontrados ao longo desse percurso. A gente foi introduzindo a agenda racial ao longo da história da Fundação de forma paulativa e que foi aprofundando a partir de 2018. Então, acho que em 2018 a gente deu um mergulho mais intenso e mais com intencionalidade. E a gente foi construindo e pensando com base em 3 princípios. Acho que o princípio da diversidade, da inclusão e da equidade. O princípio da equidade, entendendo que a Fundação precisava ter dentro dela, dentro do seu quadro de colaboradores, uma representatividade da sociedade brasileira. Então, que instituição é essa que a gente quer também para dentro da instituição e não só para fora? Ela está, de fato, representando a sociedade em que a gente vive e a sociedade brasileira, não outra sociedade. Acho que esse foi um dos primeiros princípios que a gente começou a olhar e fazer um mergulho. O segundo princípio, que foi o princípio da inclusão. Então, não basta a gente contratar pessoas de grupos historicamente minorizados, mas como que a gente estava pensando no processo de integração e pertencimento desses profissionais, para que não tenha adoecimento, porque a gente sabe que essas estruturas institucionais, muitas vezes, causam um processo de dor para algumas pessoas que não estão acostumadas a ocupar e ter essa linguagem institucional que muitas vezes acontece dentro do campo. E o último, mas não menos importante, que foi da equidade, que é reconhecer que as pessoas partem de lugares diferentes, que as desigualdades existem, mas que a gente precisa reconhecer essa desigualdade, tratar de forma desigual os desiguais em busca de uma igualdade. Então, com base nesses 3 princípios, a gente foi construindo e pensando as nossas ações, tanto internamente quanto para fora. A gente eu fui pensando assim, algumas ações, alguns caminhos práticos do que a gente foi fazendo. E aí são muitas ações. A gente fez uma sistematização desse caminho percorrido. Então, se alguém quiser saber com mais detalhes, pode me procurar, que eu trouxe alguns exemplares. E aqui a gente detalha com mais clareza cada ponto, mas eu trouxe 5 para a gente poder discutir e conversar um pouco a respeito. Acho que o primeiro dele foi a análise da diversidade dentro da instituição, que envolve como é que está o nosso conselho dentro da Fundação, quais são os marcadores sociais presentes nesse conselho, qual que é a trajetória, qual que é a raça, qual que é o gênero do conselho da Fundação. E como que a Fundação também estava em relação aos seus quadros de colaboradores, pensando cargo de liderança e pensando a parte de analistas, enfim. Com base nisso, a gente foi fazendo algumas mudanças internas. A Fundação tinha um conselho, que era um conselho familiar, e aí, então, ela passa a abrir esse conselho, e aí passa a ser um conselho que tem pessoas da família e também pessoas independentes, que entrou a Sueli Carneiro, entrou Jair Souza e Silva, entrou agora a Lígia. Então, a gente foi abrindo o conselho para que a gente também pudesse refletir na base, no poder e na base, todos esses marcadores. E dentro da Fundação, pensando os cargos dos profissionais, a gente foi fazendo alguns realocamentos. Eu sou uma das pessoas que passou por esse processo. Eu entrei na Fundação em 2006 e eu trabalhava na base, no território, em São Miguel Paulista. E aí, nesse processo de mudança, eu passo para outras áreas, começo a trabalhar
na sede da fundação. Então, eu passei também por esse processo da mudança e, em 2020, aí sim eu passo a coordenar o programa de lideranças negras e oportunidades de acesso dentro da fundação. E aí a fundação também começou a fazer um processo de seleção, processo seletivo, para sim contratar profissionais negros para cargos de liderança, para que a gente pudesse ter paridade na fundação, pensando na questão racial. E hoje a gente tem paridade no cargo de liderança, pessoas brancas e pessoas negras, e pessoas de origem periféricas dentro de cargos de liderança. Então, acho que esse foi o primeiro ponto de mergulho e de mudança estrutural que foi realizada. E um outro fator dentro desse eixo, que são introduzir o valor da diversidade e da equidade racial em todos os programas da Fundação, independente do tema e do assunto que aquele programa está se referindo. A gente criou até um programa que, na época, um programa que eu coordeno, chamava Programa de Raça e Gênero, mas a gente foi discutindo que o Programa de Raça e Gênero falava de muita coisa, e a gente não ia abraçar o mundo, a gente ia focar em um eixo, que era de lideranças negras, mas que a questão racial não poderia ficar somente dentro desse programa. Ela precisaria permear todos os programas e todas as áreas da Fundação. Então, começa a entrar como um valor e como uma cultura dentro dos programas, se é orçamento público, se é nova economia, se é democracia, que são os temas que a gente trabalha, a questão racial precisa estar presente dentro desses programas. Um outro eixo de atuação foi o processo de acesso e permanência das pessoas dentro da fundação. E aí, dentro desse eixo, a gente está falando de processos seletivos com ação afirmativa, de fato, e deixar público o processo seletivo com ação afirmativa, divulgar, falar com rede, falar com pessoas, porque existem pessoas negras preparadas, acho que o Ricardo falou, né? A equidade com excelência, temos pessoas negras com excelências, capazes, que podem ocupar diferentes cargos dentro da instituição. Então, ter um processo seletivo com ação afirmativa foi um outro fator importante que a gente começou a adotar. E sempre se baseando com o nosso censo, que é do eixo 1. Então, a gente realiza o nosso censo anualmente e nenhuma vaga da fundação ela é aberta sem a gente olhar o nosso censo para ver aonde vai ter alguma queda. Então, se algum profissional saiu, para participar de alguma outra coisa, a gente se reporta ao censo institucional e vê como que vai ficar a questão da paridade, para aí, então, pensar como que vai se dar essa vaga e esse perfil. Um outro ponto é pensar a questão de paridade salarial, acho que é importante que a gente tenha salários compatíveis, que não tenha desigualdades nesse processo de quanto que as pessoas ganham. E esse acho que é um ponto importante, que eu acho que depois as meninas vão detalhar mais. A gente também vem fazendo um trabalho importante com a questão da contratação de fornecedores. A gente não trabalha só com contratação de fornecedores negros e periféricos, a gente também trabalha com outros fornecedores, mas junto com o comitê que a gente implementou na Fundação, a gente começou a se colocar num lugar de ser uma instituição que pode sensibilizar esses fornecedores. Então, a gente faz um convite para os fornecedores e a gente contrata uma consultoria que é especializada em diversidade, equidade e inclusão para realizar processos formativos com os nossos fornecedores em relação a essa agenda, uma vez que é importante para a gente, e a gente também quer que essas instituições também se transformem para dentro dos seus espaços e das suas empresas. E a importância da mobilidade desses profissionais dentro da instituição. A gente sabe que as pesquisas mostram que pessoas negras, principalmente mulheres negras, demoram muitas vezes 20 anos para subir de cargo. Então, acho que é importante ter um olhar para a mobilidade profissional dessas pessoas, senão a gente deixa a pessoa eternamente num lugar e fazendo a mesma coisa. Acho que é importante a gente
se atentar e olhar para isso. Acho que um outro eixo que a gente também fez um mergulho, que é tornar um ambiente seguro. É difícil, né, essa palavra seguro, né, porque quando a gente tem diversidade dentro das instituições, automaticamente acho que a gente vai ter conflito, porque são pensamentos diferentes, são origens diferentes, são trajetórias diferentes, um olhar para a realidade diferente, e os conflitos e as questões estão permeadas nesse debate. E é importante que ele aconteça, senão a gente fica sempre nos iguais e a inovação se torna mais difícil. Acho que dentro desse eixo de tornar o ambiente mais seguro, a gente implementou o Comitê de Diversidade e Inclusão da Fundação, que ele é composto por representantes de todas as áreas da Fundação e pessoas de diferentes cargos da Fundação. Porque, a depender do cargo que você ocupa, a sua relação com essa instituição muda. A sua vivência, a sua experiência se dá de outra forma. Então, a gente tenta compor o Comitê de Diversidade, respeitando as diferentes áreas e os diferentes cargos de atuação e os diferentes marcadores sociais presentes. Acho que é importante destacar que o comitê ele não é responsável pela agenda de diversidade, equidade e inclusão da instituição, mas ele é um guardião da agenda. E por isso que é importante ter representantes das diferentes áreas, porque a gente tem representante do comitê nas diferentes áreas e que pode provocar essas áreas em relação à sua agenda programática. Então, esse representante leva as discussões que são realizadas dentro do comitê e lembrando os compromissos que a instituição assumiu dentro das suas áreas, junto com os programas e projetos que vão para fora da instituição. E a gente também começou um processo de construção de um canal de acolhimento, que é um processo de receber denúncias, relatos, enfim, dúvidas dos conflitos e das questões que vão surgindo, tanto entre os colaboradores, quanto, às vezes, com um parceiro, um outro parceiro institucional, que esse profissional precisa lidar, e como que esse canal pode ser um canal que, de fato, acolha esse profissional e que seja também um mediador no processo de escuta. A gente decidiu adotar um processo de convidar um especialista externo. Então, esse especialista externo, ele é o responsável por acolher esse relato, mas 2 colaboradores fazem parte dessa construção para que o aprendizado também fique para a instituição. A gente foi entendendo que era importante que o aprendizado da mediação e da escuta, das temáticas que vão surgindo, ficasse permeado e que não fosse embora com um consultor, que ele ficasse dentro da fundação. E os processos de letramento e formação contínuo na fundação. A fundação tem um eixo de formação interna, que tem a ver com eixos dos programas. Então, a gente discute as temáticas de democracia, de lideranças negras, de nova economia, de cidades, enfim. Mas também o comitê é responsável por promover processos formativos para toda a instituição, incluindo a participação da diretora executiva e da presidente, que é a Neca Setúbal, que também participa dos processos formativos de diversidade e inclusão, do que a gente vai aprendendo e discutindo, independente do tema. Acho que estou acabando, o outro eixo, que é o quarto, que é o posicionamento público. Eu passei por algumas experiências de instituições que fazem trabalho de equidade racial, mas que optam por não falar sobre. Sabe aquele namorado que você... Minha amiga fala, namorada pantufa, que você só reconhece dentro de casa, mas para fora você não reconhece. Tem algumas instituições que fazem isso. E a gente acredita que é importante as instituições se posicionarem, dizendo que realizam esse trabalho e que esse trabalho está sendo feito. A gente sabe que às vezes as instituições esperam, querem fazer uma grande mudança para depois tornar público, mas é no trabalho, no início, que a gente vai construindo e trocando. E se colocar
à disposição para também receber críticas e avanços e construções. O comitê realiza trocas com outras instituições e muitas dessas trocas a gente já foi se revendo várias vezes. Nossa, mas a galera está fazendo uma outra coisa, a gente não olhou para isso. A gente precisa, por exemplo, avançar em políticas internas em relação à equidade. A gente utiliza muito processos de políticas que olha para a igualdade. Então, é formação para todo mundo. Bolsa de estudo para todo mundo, mas a gente avançou pouco na questão de qual que é a política interna para os profissionais negros da fundação, que são as políticas de equidade que estão olhando somente para esse público. Então, é na troca com os pares que a gente consegue avançar. Então, eu peço, falem o que vocês estão fazendo, para a gente poder trocar e crescer junto e aprender também com os erros e com os acertos. E, por último, que é o processo de avaliação e monitoramento. É importantíssimo. A gente sabe que no campo, a temática, principalmente a temática de equidade racial, ela tem um movimento de ondas, que ela vem, ela sobe, então todo mundo começa a discutir, depois ela cai, e a gente muda de tema, depois ela surge um pouquinho, volta, depois ela cai de novo. Então, o processo de avaliação e monitoramento é importante para a gente sentir de como que está a instituição internamente. A gente parou também de fazer algumas ações, ou a gente continua nessa levada, independente de como que o campo está seguindo ou não. O comitê implementou indicadores e metas, que está olhando para a questão de equidade racial e de diversidade e inclusão nos diferentes eixos. A gente elaborou 15 compromissos e o comitê ele é responsável por fazer esse monitoramento da instituição. Ele apresenta um relatório, a gente discute com a gestão estratégica da fundação e depois apresenta para toda a equipe para a gente refletir e pensar os caminhos possíveis daqui para frente. Acho que é isso. Eu falo muito, desculpa, gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Vivi. Obrigado. Acho que você trouxe vários pontos, né, muito bacanas, assim. E aí, só destacar aqui falas que você reiterou em diversos momentos para continuar aqui na nossa troca, né, e passar a fala também para a Juliana, que é a intencionalidade, né? E aí a intencionalidade do ponto de vista interno e a intencionalidade da posição para com outras organizações parceiras. E aqui uma coisa legal que eu acho que você destacou, que é importante a gente botar uma estrelinha em cima, que é a intencionalidade na troca. Esse é um congresso de diversas organizações, institutos, empresas que estão aqui para aprender, né, uns com os outros. E às vezes a gente deposita muito a percepção e o aprendizado no externo. E às vezes a gente perde a oportunidade de trocar no simples, como dizem, né? E aí, acho que não importa o nível, digamos assim, de maturidade da sua política interna, você sempre tem espaço para melhorar e para aprender, né? E a troca, o ambiente de troca, talvez seja um dos lugares mais ricos para se aprimorar essas experiências, para aprender, para olhar para o que o outro está fazendo, para prestar atenção numa coisa que às vezes você não está mandando muito bem. Então, eu acho que aqui é importante reforçar isso, né? Essa intencionalidade na troca, né? E aí, seguindo aqui, aprofundando o debate e as experiências das organizações, passar aqui para a Juliana, que tem muito a contar também sobre a sua experiência na área de pessoas aí, de maneira geral. Quando me chamaram para vir aqui, eu estranhei, né? Vocês podem ver que eu sou a única pessoa branca, né, que está compondo essa mesa aqui maravilhosa. E aí eu falei, gente, mas tem tanta gente, né, bacana, que pode falar muito melhor dessa pauta e tudo mais, por que eu, né? E aí eu acho que tem uma coisa que, primeiro, que a gente tem que começar com essa autoconsciência. Essa questão de diversidade, de equidade, não é uma pauta só das pessoas negras. Então a gente tem que estar aqui para... É um problema nosso, né, é um problema da sociedade. Então eu acho que o primeiro ponto é essa questão, essa consciência individual que vai muito além do letramento, da sensibilização. É uma coisa que a gente sente, é uma coisa que você precisa mudar, que você precisa entender que existem violências estruturais e que eu, por mais sensibilizada que eu seja, eu não vou sofrer racismo, né? Nunca sofri e também não vou sofrer. Então, acho que essa conscientização nossa precisa ser muito individual, né? Para depois ela virar coletiva, ela é muito importante. E segundo, porque acho que foram também dessas coisas, dessas trocas. Eu falei assim, gente, mas o que eu acho que a gente faz, né, em termos da área de pessoas, né, de recursos humanos, eu acho que é meio básico, assim, né? Deveria, assim, né? Todo mundo já deveria fazer, né?
E aí, infelizmente, né, conversando com outras organizações e tudo mais, isso não é feito, né? E aí tem uma questão até semântica, né? Porque quando você fala muito, você fala da área de recursos humanos, né? E pessoas não são recursos. Isso daqui é recurso, a mesa é recurso, mas pessoas não são. E parece uma coisa muito, é só um nome, não é. É a forma com que você lida, é a forma com que você está trazendo. Então, acho que, para começar, né, eu acho que tem esse ponto inicial. E aí eu vou entrar um pouco mais nesses subprocessos que a gente trabalha, né, a questão desde que a gente chama de experiência do colaborador, que vai desde, né, dos processos seletivos, né, e aí passa por admissão, né, a permanência desse colaborador e, por fim, até uma saída. Então, eu vou entrar um pouquinho nesses macroprocessos, né? Acho que quando um gestor chega com uma vaga, né, você já tem que começar de cara a ver qual que é o perfil dessa vaga. Porque, a depender do gestor, ele vai colocar tal faculdade, o inglês, ele vai colocar tanta trava, né, que aí você vai cair naquela, né, solução fácil de falar que eu não vou achar candidato. E aí, além disso, né, será que a gente está procurando nos melhores lugares? Porque se você quer tal faculdade, tal nicho, tal grupo, tal pessoa, realmente você não vai encontrar os candidatos. E tem muita gente qualificada. Só que começa aí o processo de recrutamento e seleção, onde a gente não está procurando onde é que estão essas pessoas. Então, já começa algo mais desafiador. Algumas organizações usam sites, porque aí você tem um volume muito grande de contratação. E aí tem que tomar muito cuidado quando você tem esses sites, porque quando você trabalha com volume, eles vão buscando palavras-chave, e aí você tem algoritmos utilizando isso. E aí, dentro desses algoritmos, se você não colocou uma palavra-chave específica, você já está fora. Então, ele não vai considerar. E tem um outro sistema que esses sites usam, que ele chama ATS. Ele meio que faz uma análise do algoritmo. Então, se ele pega que o final do sucesso foram sempre, né, homens brancos que foram selecionados, ele aprende que esses candidatos são melhores. Então, quando você já vai fazer a busca, ele já vai te triando para fazer isso. Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa discutir isso, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, isso é algo muito importante. Aí passar, então, começou com uma barreira de seleção de currículo. A gente só está falando de perfil de currículo. Aí a gente vai para o processo de entrevista. É quando você vai para um processo de entrevista, as próprias pessoas que fazem o recrutamento ou o próprio gestor podem ter vieses inconscientes. Então, elas vão contratar aquela pessoa que você tem uma amizade, né, que não precisa nem ter amizade, mas que, de repente, né, conhece tal pessoa, fez o mesmo grupo, ou estudou na mesma faculdade, né? E aí você não olha a composição da sua equipe. Então, às vezes, tecnicamente, você tem duas pessoas muito boas, mas talvez na composição que você vai fazer na equipe, uma pessoa que tem um outro olhar, que tem uma outra perspectiva, pode ser melhor. Então, aí já vai passar por esse processo. E, às vezes, o gestor também quer, assim, eu preciso do inglês, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, quando nem se usa o inglês, às vezes, na própria instituição. E aí, depois que a gente passa por todos, chegamos ao candidato, beleza? Vamos supor, né, que esse é um candidato negro. A gente vai para o processo de admissão, e aí você faz a proposta salarial. E aí, historicamente, profissionais negros eles ganham menos do que os profissionais brancos. Então, se você já de largada não tem estruturado, né, política de cargos, né, e salários, né, e se a pessoa tem a mesma experiência, e você já começa de largada a ter essa segregação, já é muito ruim. Então, a gente já tem que olhar e já começar a fazer algum tipo de correção e entender que, né, porque eu posso pagar na média da faixa? Não, a pessoa está no mínimo, então a gente paga o mínimo. Não, se a pessoa tem toda essa competência, que a gente fez uma análise, né, anterior, você pode fazer isso, né? E aí, pós isso, né, que a pessoa já entrou, agora está tudo resolvido, aí é que começa, né, uma série de desafios, que você tem o desenvolvimento, né, e a permanência dessas pessoas, né? Então, você precisa pensar em planos de desenvolvimento. Você precisa pensar que cursos são necessários, você precisa pensar que essas trocas, mentorias, tudo isso tem que estar muito elaborado num plano de desenvolvimento, né, registrado, acompanhado, e muita aprendizagem na prática, né? A gente, adulto, aprende na prática. Só que aí você também tem que balizar muito isso. Se você dá um desafio muito fácil, a pessoa não se desenvolve. Se você dá um desafio que está muito aquém, você fala, tá vendo? A pessoa não se desenvolveu, eu disse que não era para contratar. Então, precisa balizar isso e deixar muito equalizado e acompanhar, entender, conhecer esse colaborador. Isso é muito importante, né? E aí você precisa ter também, né, acho que um programa de liderança. Você precisa formar líder. A pessoa não nasce líder, eu sou nato. Então, você tem técnica, tem formas, tem jeito, né?
E é uma coisa que eu falo muito, né, que às vezes as pessoas falam, né, que ou essa coisa é coisa do RH, né, ou agora eu não tenho tempo para fazer gestão de pessoas, que eu estou tão inserida né, na ponta ou no trabalho e tal. Eu falo que quando você está na ponta, você está fazendo gestão de pessoas. Quando você distribui um trabalho, quando você vê quem está precisando de ajuda, quando você está nisso, o gestor está fazendo gestão de pessoas. E é um caminho, não é sozinho, ele é de mão dupla. Você vai conversar com as pessoas, né? Você tem que ouvir, você tem que escutar, né? Ele parece sozinho, mas você precisa estar com o outro, né? Você só consegue liderar com o outro, você não lidera sozinho, né? E aí tem outros indicadores importantes que a gente tem de RH, que são essas demografias, né? Hoje o tão falado People Analytics, né? Então, acompanhamento da quantidade de pessoas, fazer essas demarcações, né, por gênero, por raça, nível de cargo, turnover, né, que é o índice de rotatividade, adoecimento, quantas pessoas estão saindo, por que elas estão saindo adoecidas, qual que é o motivo do adoecimento. Através dos dados, você vai fazendo mais perguntas, entendendo mais o que está acontecendo dentro da organização. E pesquisas de clima, né? Então, como é que está esse engajamento, esse bom ambiente de trabalho? A gente precisa garantir cada vez mais que as pessoas estejam bem no trabalho, né? Todo mundo, ninguém, né? Você não acorda para, né? Você quer produzir, você quer fazer o bem. Principalmente quem trabalha no terceiro setor, né? Você está fazendo um bem público, você quer ajudar, mas antes disso você precisa estar num ambiente bacana para você trabalhar, né? E aí acho que tem uma coisa que também as pessoas acham que né, só porque a gente levanta uma pauta ou quer trabalhar com isso, vai ser tudo muito fácil, né? Mas as organizações, elas são reflexos da sociedade, então vão ter conflitos. Existem violências estruturais que são trazidas para a organização. Então, como a Vivi falou, você ter processos, ter políticas, né, ter códigos de conduta e espaços seguros onde as pessoas possam denunciar, possam falar e possam aprender com isso. Assim. Então, isso também é algo bastante importante. Fazer a gestão da convivência. Né? Então, isso também é bacana. E aí, por fim, pode ser que o colaborador saia. Né? Então, acho que tem um outro processo que é bastante importante, é a gente fazer entrevista de saída, né? Entender o porquê que essa pessoa está saindo, por que saiu, né? E aí retroalimentar todo esse processo que a gente falou. Então, se tem alguma coisa em recrutamento, tá, obviamente que você não deixa a pessoa sair só para contar. Você tem que monitorar todo esse processo, mas quando tem essa saída, a gente, né, ficar bastante atento para tentar melhorar nos pontos aí que, de repente, falharam. Acho que em termos macros, é isso. Muito obrigado. Salva de palmas para a Juliana. Acho que ela trouxe um ponto que faz muito sentido. Juliana, você estava comentando, né? A gente falou, tentando resgatar um pouco aqui o fio, né? A gente falou dessa visão geral e das necessidades. Falamos das intencionalidades, né? Como a organização se posiciona, como ela troca. Falamos dos processos. E aqui, nesse ponto, e aí a Juliana fez uma introdução falando, né, se posicionando como aliada, né? Só para reforçar que isso, inclusive, não é só uma posição institucional apenas, mas, inclusive, se configura como um campo mesmo de conhecimento, de estudo, né? Tem lá, nas referências internacionais, o pessoal chama de allyship, ou atuar como aliado aqui no Brasil, né? Enfim, você tem aí literatura mesmo, né? Acadêmica, estudos de comportamento organizacional sobre a importância de você ter pessoas que não necessariamente fazem parte daquele grupo, daquele marcador social, atuando como aliadas. Porque justamente não é uma pauta, né, restrita a um grupo específico. Né? E aí, quando todo mundo abraça e trabalha em prol dessas causas, a gente tem mudanças muito mais estruturantes. Obviamente, entendendo as nuances, né, inclusive dos pactos que estão estabelecidos, né, naquela sociedade, naquele ambiente, como no caso racial, você tem aí o pacto da branquitude, né, como é que isso opera, mas entendendo e atuando e fazendo processos políticas para garantir que essa realidade mude internamente. Então, bacana, muito obrigado pela sua fala, Juliana. Agora, fechando aqui esse primeiro bloco de trocas, né, queria ouvir sobre a experiência da Renata, que tem certamente muito a nos contar, e depois a gente se move aí para a próxima fase de perguntas. Por favor, Renata. Vou tirar aqui também. Agora, melhor. Bom, gente, é super importante, né, a fala da Ju, porque a pauta racial não é uma pauta das pessoas negras, né? Então, acho que isso é para a gente reforçar o tempo todo. Eu cheguei no Alana há 4 anos.
como diretora de Pessoas e Cultura. Em outras experiências, sempre como profissional de RH. E aí, Pessoas e Cultura faz uma enorme diferença, porque não enxergar as pessoas como recursos, né? Acho que movimenta, né? Impulsiona as nossas ações. Eu vim para a cadeira tanto das operações da área e quanto para a diversidade também. Porém, quando eu cheguei, tinham ações base de recursos humanos, né, operacionais, que precisavam ser vistas, como estruturação de cargos e salários, definição de tabela salarial, terceirização de folha de pagamento. A gente tem uma folha de 90 pessoas, né, no Instituto, e aí era uma pessoa interna que fazia naquele momento. Entendi que a gente precisava terceirizar para que essa pessoa também tivesse folga e não ficasse ela sobrecarregada. Revisão de benefícios, enfim. E aí foi o primeiro desafio, porque tinha um público interno sedento por ações de diversidade, né? E aí chega uma pessoa negra, as pessoas criando expectativa de que eu ia chegar trazendo muitas ações, mas eu sou a pessoa da consistência, né? Passos curtos e constantes, então eu não queria fazer ações por fazer. Eu queria que essas ações fossem verdadeiras, que a gente aprendesse na prática. E até porque é um caminho sem volta. Não dá para você falar que depois você não faz mais, né? O trabalho de diversidade. Começou, então ele tem que ser contínuo. Então, os processos operacionais, né, de pessoas, eles continuam sendo estruturados, mas depois de um ano da minha chegada, nós começamos a focar no trabalho de diversidade. E aí ficamos um ano trabalhando com uma consultoria que nos apoiou muito no mapeamento do nosso nível de maturidade para poder começar a trabalhar as ações. De novo, né, pensando na constância e no foco mesmo, no trabalho genuíno. Então, nós ficamos um ano trabalhando nos bastidores, com apoio técnico, com reuniões semanais da minha área, mentoria para alta liderança, mapeamento do público interno, né, para entender o nível de maturidade que a gente tinha para começar a fazer essas ações e as próprias definições das ações. Quando nós entendemos que a gente já tinha maturidade, diferente de um ano antes, nós lançamos o programa. Esse programa foi lançado, então, em maio de 24. Fizemos o mapeamento, a demografia, que a Raíssa comentou, e aí a gente entendeu que precisava de uma meta de contratação também de pessoas negras, e de manutenção, para que a gente mantivesse o número, né? Então, hoje não dá para sair uma pessoa negra e a gente fazer a substituição por uma pessoa branca, por exemplo. Saiu uma pessoa negra, entra outra pessoa negra. E aumento também, né? Que a nossa meta de contratação era para aumentar o número de pessoas negras na organização. Então, hoje, a gente, ainda, né, no lançamento do programa, nós criamos ações como as rodas de conversa, letramento para liderança, para todo o público. Criamos um programa específico para pessoas negras, que não era para desenvolver pessoas negras, mas era para mapear, para ajudá-las a entender os talentos delas, né, e potencializar esses talentos. Fizemos o apoio constante de toda a liderança e várias ações, né, pensando aqui nas ações mais macro. Hoje, a gente está no 2º ano do programa, atingimos a meta, e aí a pergunta de contratação, a pergunta trouxemos, né, sabemos trazer as pessoas, como é que a gente mantém? Como é que a gente faz a manutenção? Então, hoje, o nosso foco, a gente vai ter que manter lá os números, né, a gente tem esse compromisso de manter os números, mas o nosso foco é com desenvolvimento de carreira. Então, entendemos que a gente precisa agora aumentar o número de lideranças negras, número de lideranças negras. Então, fizemos com esse programa, a gente conseguiu mapear as pessoas que já estão mais próximas, e aí a gente já conseguiu mover esse número também, com a promoção de 2 pessoas. Nós tivemos 10 participantes, 2 pessoas serão promovidas agora recentemente, no 2º semestre. Agora, acabamos de lançar, estamos estruturando uma parceria incrível com uma consultoria de uma formação específica para as lideranças não negras, porque todas as ações que a gente faz são pensando nos problemas que a gente tem. Então, é transformar o desafio em oportunidade. Então, entendemos que tem oportunidade de amadurecimento, então agora a gente vai fazer uma formação específica. Mas já fizemos lá atrás, mas tudo bem, ela precisa ser constante. A gente vai fazer de novo, num novo formato, uma nova consultoria, e que vai nos apoiar nessa formação. Vamos lançar a 2ª edição do programa,
específico para pessoas negras, agora para um outro nível. O primeiro nível foi para as pessoas que estavam em nível de coordenação, pensando no próximo nível, que é gerencial, e para as pessoas que estavam no nível de analista mais sênior, que o próximo nível é coordenação. Então, agora a gente faz para o nível de analista pleno e sêniores que chegaram no último ano. E as ações constantes. Estou lançando também agora interno o acompanhamento, os indicadores, porque antes era uma coisa que ficava restrito à minha área, então a gente acompanhava internamente para não deixar perder, esse número se perder, mas agora a gente passa a acompanhar. Fizemos um dashboard gigante aí com todos os indicadores de recursos humanos e também de diversidade, para compartilhar com os gestores, porque essa pauta não é só da área de pessoas e cultura, né? É de toda a organização. Então, os líderes precisam acompanhar e ter esses números na ponta da língua também. E esse acompanhamento diverso. Temos outras ações, como agora também está acontecendo a pesquisa de experiência. Começa hoje, inclusive, a pesquisa de experiência, para a gente entender como é que está a percepção do público interno em todos os processos. Como a Ju falou, né, também lá atrás estruturamos o processo de recrutamento e seleção. E aí, olhando para as consultorias parceiras, onde é que a analista vai buscar essas pessoas, onde é que os gestores, né, vão buscar e divulgar essas vagas. Estamos lançando também um guia interno para os gestores, porque a gente entendeu que tem oportunidade aí de desenvolvimento ainda, que é como contratar, né, para a gente não cair naquela coisa que a Ju trouxe dos vieses. Ah, mas eu vou contratar as pessoas que são da minha rede de relacionamento, então, naturalmente, se a gente tem uma organização, na organização mais pessoas brancas, o que já não é mais, esse número está quase, hoje a gente tem 40% de pessoas negras. Então, mas se a gente tem aí a nossa rede de relacionamento, pessoas brancas, então, automaticamente, as pessoas do meu convívio, né, eu vou trazer outras. Então, onde é que a analista também responsável pela vaga vai fazer essa provocação de buscar as pessoas negras e também indígenas agora, que é o nosso próximo foco. Onde é que ela vai buscar, com que rede ela está falando, para que a gente consiga manter e aumentar, né, esse número. Então, estamos criando também um programa de integridade, onde a gente traz junto as políticas internas e também código de conduta e canal de relatos, para que as pessoas possam ter mais um canal. Elas já têm um canal para falar, que é a área de pessoas e cultura, a liderança que está sendo treinada e desenvolvida constantemente para isso, mas também tem um canal que vai ser anônimo para que as pessoas possam trazer tudo que para elas for importante colocar. Então, acho que o que eu poderia dizer aqui de importante, né, além de contar essas ações, é que o processo, o programa de diversidade, ele precisa ter um guardião. Não dá, porque no dia a dia as agendas são muito intensas, né? E se não tiver alguém cuidando, a responsabilidade e o compromisso é institucional. Mas precisa ter alguém cuidando, desenvolvendo, provocando, transformando os desafios em oportunidade. Né? Então, eu falo muito para... Eu tenho uma pessoa específica no time que me ajuda com as ações de diversidade. Eu falo muito para ela da resiliência, né? Porque às vezes... Puxa, mas a gente já falou, já fez. A resiliência, acho que é uma característica específica das pessoas de recursos humanos, das pessoas negras, né? A gente não precisa nem falar, é uma característica super conhecida, então a gente precisa usar no dia a dia, não dá para se cansar. Então tem que ter uma pessoa específica cuidando de tudo isso, provocando a liderança, para que o assunto não morra, né? Que fique ali sendo lembrado diariamente, para que a gente consiga manter todas essas ações. Acho que é isso. Muito obrigado, Renato. Acho que tem... Primeiro, obrigado, pessoal. Estou vendo aqui chegando um monte de perguntas. Vou tentar organizar aqui. A gente já vai mover para o bloco de perguntas para poder trocar com a mesa. Acho que é importante ouvir um pouco de cada uma aí sobre... Não vamos conseguir responder tudo, já adianto, que já... Que bom que tem muitas, então vou ter que priorizar algumas, mas vamos tentar dar conta aqui. Mas só pensando um ponto também aqui na fala da Renata, que é essa coisa da responsabilidade traduzida na posição. Né? A gente vê vários casos, né, de gestão de pessoas onde tem uma área, né, ou tem a área e tem o comitê, como foi dito, ou tem a área, tem o comitê e tem a representação na liderança. Só para frisar aqui, como já foi dito por todas, que esse processo todo ele é contínuo e ele vai se amadurecendo, né? Então, é muito legal, porque, por exemplo, você tem aqui a Renata, que já chega numa posição de liderança e que é responsável por tocar
e estruturar toda uma política baseada nisso. Então, ela está numa posição. Você tem aqui a Juliana, que é uma pessoa que chega numa posição também de responsabilidade, mas com uma visão de aliada e que vai implementar política. Você tem Viviane, que veio de uma outra área, que tem um aspecto um pouco mais finalístico, mas que é acionada para ajudar a desenvolver uma área e um processo. Você tem Raíssa, que acompanhou diversas experiências de implementação em todos esses cenários que a gente falou e muito mais, né? Vocês veem que todos esses processos, nas falas, eles vão ensejando mudanças que, de certa maneira, estão para além da pauta, mas que vão amadurecer também a organização. Então, só para amarrar esse primeiro bloco e a gente avançar para as perguntas, eu queria destacar elas. Uma indo de lá para cá, né? A Vivi comentou que o processo de revisão da política de equidade fez com que a organização mexesse no conselho. Então, olha como a pauta de equidade e diversidade e inclusão, ela acaba movendo estruturas que estão para além né, da própria pauta em si. A motivação gerou uma mudança organizacional, se a organização estiver aberta, né? Então, você também mudou a estrutura do conselho. Certamente, as decisões da TID estão sendo afetadas por essa mudança de composição. Tem muita literatura sobre isso já também, sobre esse efeito na tomada de decisão quando você promove diversidade. Então, a gente está falando de efeito já, né? Mas aqui você moveu um ponteiro e acertou outras coisas que não necessariamente estavam no seu radar ali, né? A Renata trouxe aqui e aprofundou muito essa questão de estruturar uma área e ter uma preocupação sistemática, né, com esses passos ali, entendendo o processo de amadurecimento como um projeto. Isso também é importante, porque as organizações não vão abandonar o processo, né? É muito comum, como ela frisou, ter um abandono quando alguma coisa não dá certo ou quando a moda cai, que é o que pode acontecer agora nos próximos tempos. A Thaís falou sobre isso. Então, para que isso não seja uma pauta de moda, né, é importante que a gente tenha essa consistência e essa visão de projeto, né, com onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, como eu vou medir, como eu vou acompanhar. A Juliana foi de ponta a ponta nos processos de gestão de pessoas relacionados a olhando para a diversidade e equidade. E a Raíssa fez uma excelente visão assim, geral sobre como o ISP, né, e as organizações em geral têm amadurecido em relação a pautas, né, assuntos que vão contemplando a equidade. Vejam que é um mundo que nessa conversa a gente não vai conseguir dar toda a dimensão dele, mas que é importante que nesse primeiro bloco sobre o que pode ir além, né, mudar a estrutura, as pessoas aqui presentes saiam ou sensibilizadas, ou com um pouco mais de conhecimento, ou com interesse de trocar, ou com tudo isso que eu falei, né? Porque esse é um processo que não para, a gente sabe que é um desafio, mas tem muita gente excelente, como essas mulheres que estão aqui na mesa, trabalhando nesse assunto, e muita gente mais aí que a gente precisa conhecer. Então, movendo agora aqui para o bloco de perguntas, eu vou tentar pensar aqui duas perguntas. Tem algumas perguntas, começando com a mesa, tá, pessoal? Tem umas perguntas que estão mais relacionadas ao processo de como a organização lida com a pauta, como ela fortalece a pauta internamente, e tem algumas que têm a ver mais com os parceiros, né, com os apoiados ali, o cenário que o ISP está lidando externamente. Eu vou tentar pegar uma primeira pergunta mais da porta para dentro e uma outra da porta para fora. Pode ser, pessoal? Que aí a gente tenta abraçar um pouco de tudo aqui que foi trazido por vocês. Acho que boa parte das perguntas aqui estão muito relacionadas a como manter a pauta de diversidade, equidade e inclusão viva do ponto de vista interno. Que aí tem muito a ver com desafio, né? É como vocês lidam com os desafios de manter a pauta. E aí, nessa linha do desafio de manter a pauta, botar uma estrelinha para a questão das lideranças, né? Porque, principalmente quando a gente pensa em conselho e cargos de altíssima liderança ali na organização, ainda é um desafio, né? O próprio Censo GIF trouxe isso, uma pergunta até trouxe o dado aqui, que 26%, por exemplo, dos conselhos deliberativos, segundo o censo de 22, é de pessoas negras e indígenas. Então, é o passo para a mudança interna efetiva. O que pode ser feito para manter viva a política, manter essa continuidade, né? Quais são as estratégias para driblar esses desafios que vocês vivem internamente, mas botando uma estrelinha também para essa questão das posições de liderança,
que a gente sabe que ainda é um gargalo, tá? Então, aqui, interno. E do ponto de vista externo, acho que tem aqui uma coisa de como as organizações, né, que estão trabalhando com essas pautas podem construir caminhos no seu relacionamento, nas suas trocas, para que influenciem outras organizações a trabalhar a pauta, certo? E aqui a gente passa por desde organizações apoiadas ou organizações que são contratadas, né? Como foi dito aqui em vários momentos, né? E também, inclusive, as organizações de base que são apoiadas, porque a gente sabe também que organizações de base às vezes têm pautas finalísticas, né, pela sociedade civil, que o ISP vai apoiar, mas que não necessariamente vão contemplar esse olhar, ainda que elas sejam majoritariamente representadas, muitas vezes, com um perfil mais plural, mais diverso, né, do que a média das organizações. Então, as organizações de base, por exemplo, lá numa periferia, você vai ter um percentual maior de pessoas negras, né, perfil mais diverso de representação, mas também é importante que essas pautas sejam trabalhadas em organizações que não necessariamente vão ter esse perfil, ou que tenham perfil, mas estão trabalhando outra pauta, né? Como é que a gente consegue encaixar essas duas coisas aí com os apoiados? Beleza? Vamos lá, então? Agora eu vou inverter um pouco aqui, trocar um pouco a ordem. A gente vai começar a pergunta com a Juliana, depois a gente escuta a Renata, Raíssa e fecha com Vivi. Vamos lá, deixa eu dar um tempinho para vocês, por causa do nosso tempo. 5 minutos, cada uma. Acho que a primeira coisa, né, para você manter a pauta, a Rê falou, né, que ela está há 4 anos lá no Instituto, eu estou há 7 no Instituto Unibanco. Então, quando eu cheguei, todos os processos não eram tão assim efetivos, subdivididos, né, quanto a gente né, conscientização e junto com o gestor foi algo, posso dizer, bastante árduo, né, algo que tem que ser no dia a dia. Mas aí você precisa ter muito bem documentado, estabilizado, entendido bem todos esses processos, entendendo a relevância e não sendo algo exclusivamente da pessoa que está como liderança dessa área de gestão de pessoas. Então, isso acho que é importante, porque assim, saindo a Juliana, isso tem que continuar, né? Eu falo que antes as pessoas, né, eles tinham medo de mim, assim, né? Eles corriam, não queriam falar comigo, porque queriam esconder o problema, né? Hoje as pessoas me procuram para a gente construir e entender o que pode, né, o que a gente pode melhorar, né? Então acho que e aí fica também um desafio, né? Acho que a área, né, de gestão de pessoas, ela precisa ser olhada de forma estratégica, né? De forma com que a gente, como parceiro, né? Como é que a gente vai seguir com todo esse, né, essa atração, essa retenção e o desenvolvimento de todos os colaboradores. Mas você também precisa ficar olhando para essa pauta de diversidade constantemente, né? Então, mostrar isso para os gestores, né? E o Instituto Unibanco, ele é grande, né? Ele tem aproximadamente aí, hoje a gente está com 90 colaboradores, né? Mas a gente já chegou a ter 110 colaboradores, né? E uma parte fica em São Paulo e tem uma outra parte que estão nos territórios. Então eu tenho pessoas que aí você fala assim, o eixo São Paulo, né? Mas eu tenho gente no Piauí, no Ceará e tudo mais, que são pessoas que a gente precisa entender que têm especificidades e necessidades diferentes. Então, acho que isso fala um pouco do que a gente, para como é que você mantém, né, essa questão da pauta. Você não pode personalizar, tem que ser uma coisa, realmente uma pauta, tem que ter algo muito bem estruturado, né, com documentos, com políticas, com formas, e a forma de atuação também, né, porque aí você vai mudando também os comportamentos dos gestores, né, e dos profissionais com que atuam. Mas aí tem a questão da liderança. Acho que a liderança é um papel muito central, é um papel, né, chave. O ano passado a gente passou por um programa de liderança antirracista. E eu lembro que quando eu desenvolvi vários programas de liderança, né, as referenciais que a gente acabava pegando eram lideranças, né, você pega com a Wharton, Harvard, né, FGV e tudo mais. E aí você deixa de lado lideranças que são quilombolas, são lideranças que são, né, indígenas, e aí faz toda a diferença nessa composição, e é até no desenvolvimento dessa liderança. Então, até chegar lá para você conseguir fazer isso. Então, você precisa mudar também, né, a forma com que você estrutura esses programas aí de liderança, né?
E ciclo de performance também, acho que é uma coisa que, né, você, poxa, precisa trabalhar com quando é que você vai dar mérito, quando é que você vai para promoção, o que é desenvolvimento. Acho que a gente está no Instituto com o terceiro ano, terceira vez que a gente está redesenhando um ciclo de performance, né? E o ano passado a gente fez um trabalho bacana, que a gente, além de ouvir os colaboradores, a gente foi ouvir, né, tribos, a gente foi ouvir comunidades lideradas por mulheres, a gente ouviu quilombos, então, para fazer o que eles estão fazendo, porque não é uma organização igual uma empresa, mas por que eles funcionam tão bem, né, né, há muitos anos, e tem organizações que ainda estão capengando. Então, a gente ouviu muito que esse objetivo comum, a escuta, né, eu acho que tem uma coisa, quando a gente não trata pessoas como recursos, né, você tem que ter uma escuta muito atenta, né? Então, pessoas são singulares. E escutar, as pessoas acham que é fácil, mas não é, porque às vezes você tem que escutar, né, além do que a pessoa está falando, né? E a partir da história dela, não da sua história. Então, tudo isso passa por esses pontos, né? Acho que é isso. Acho que na mesma linha, me enrosquei aqui, na mesma linha do que eu tinha falado anteriormente, né, de ter um guardião, ter uma pessoa cuidando disso e ter o compromisso, né, institucional, sempre cobrar esse compromisso. Acho que esse acompanhamento dos indicadores faz com que as pessoas se comprometam, ninguém quer ver a sua área lá em vermelhinho, né? Acho que as políticas também fazem toda a diferença. Eu tenho um pouco de resistência, tive, né, resistência a criar a política de início do processo, porque eu acho que decreto não muda comportamento, é a prática, né, que muda comportamento. Então, agora que a gente está mais maduro, dá para a gente criar uma política e dizer o que é que a gente aceita e o que não aceita, né, o que é que pode e não pode acontecer dentro da organização. Então, agora a gente tem maturidade para isso. E ter coragem de ter conversas difíceis, né? Porque quando a gente não fala, as questões vão morrendo, né? Vão ficando para debaixo do tapete. Então, a gente precisa ter coragem para ter conversas difíceis. Chamar a pessoa, as pessoas, seja lá quem for. Então, dando ferramentas, né, para a própria liderança e para a própria equipe chamar essa liderança, abrir canais para que as pessoas falem. Então, acho que tudo isso não deixa a pauta morrer. Mas, por experiência, eu acho que abrir os canais, né, e ter conversas difíceis faz com que a pauta esteja sempre latente, né, sempre aberta. E todos esses processos, né, porque os processos de gestão de pessoas, enquanto há pessoas, eles não podem parar. Acho que tudo isso, e tendo a intencionalidade, né, que a Vivi trouxe no início, os processos não têm por que parar. Isso é um compromisso. Muito obrigado, Renata. Só a Juliana me sinalizou que quer fazer um adendo aqui na... Eu acho que tem uma outra coisa que, por mais que a gente não gostaria, é saber que a gente vai errar. Que também é outra coisa que você quer já sair de um nível de perfeição e não, né? Então, às vezes, você até esconde um pouco, tal, mas assim, saber que a gente vai errar e que tá tudo bem, né? Desde que a gente corrija o erro, entenda o erro e melhore. Eu acho que isso também é algo bastante relevante. Obrigado. Bom, eu vou falar algumas coisas relacionadas à parte talvez mais estratégica, pensando na gestão desses riscos da pauta, entrar numa onda, né, sair dessa onda mais alta que a gente estava vivendo até então e começar a descer nessa onda. Então, eu vou trazer de uma visão mais geral. Acredito muito e eu vejo muito resultado nesses planejamentos anuais que as instituições fazem para suas instituições. Eu acho que tem uma sabedoria nesses planejamentos, porque é nesse planejamento que vocês conseguem compreender a necessidade de cada área, das áreas, né, quando a instituição é dividida por áreas e tudo mais, ou programas, e conseguem entender qual que é a próxima missão da instituição para aquele próximo ano, para os próximos 2, 5, 10 anos. Então, acredito muito na força dos planejamentos estratégicos para não deixar essa pauta morrer. Até lembrei de um samba. Ai, gente. Não deixa a pauta morrer. Enfim.
Lembrem disso na hora de fazer o planejamento estratégico. Também penso nas políticas de avaliação e desempenho. É outro jeito que é um caminho sem volta, gente. A partir do momento que vocês cravam ali, né, uma forma de acontecer esse processo todo de avaliação do colaborador, não tem como voltar. Porque, e ainda mais quando você cria ali um sistema que, de fato, é equitativo, respeita a diversidade, não tem como voltar, não tem como retroceder na equiparação salarial. Não tem como retroceder quando uma liderança acerta muito com a sua equipe com relação a respeitar as diversidades. E aí isso traz para ele uma avaliação super interessante do desempenho dele. Então não tem como retroceder. Então, cravando mesmo um processo de avaliação e desempenho bem construído, acho que também é um outro jeito. E sempre deixando também, gente, eu acho que esses outros mecanismos das instituições funcionarem. Então, no caso aqui, eu trago o exemplo do conselho. Eu acho que sempre ter esses mecanismos atualizados, né, com um grupo que sustente a conversa, que peite as questões que não são simples, né, Vivi? Eu acho que também na experiência da TID, né, você traz muito isso também no seu relato. Então, deixar esses mecanismos ativos e vivos é muito importante. O que eu andei vendo, Diogo, é que teve um momento que foi um boom essa história. Conselhos, comitês, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, passaram-se 2 anos, tudo dissolveu, ou quase tudo dissolveu. Então, tomar cuidado mesmo com isso, com essa criação de mecanismos e depois a desativação desses mecanismos. Porque a desativação significa que o processo do racismo estrutural está acontecendo, né, quando a gente está falando da questão racial, e a gente também não está conseguindo preservar esse olhar para a diversidade. Então, isso é importante. E para o segundo ponto, que tem a ver com como que a gente, né, como que faz com que essas experiências todas, de fato, também contagiem o campo de maneira mais geral, né, trazendo outras instituições para também dialogar, aprender junto, se formar junto nessa caminhada, né? Tem várias coisas que eu fiquei pensando em trazer para vocês, mas eu quero pensar uma só, que tem a ver com até a temática mesmo do Congresso, né, que é desconcentrar o poder, conhecimento e riqueza. Essa questão de como é que a gente entende esses parceiros nos quais a gente escolhe, as instituições escolhem, para dialogar e criar esse espaço de construção coletiva, né? Eu acho que assim tem muito lugar de cocriação nessa pauta, né? Porque ela é muito transversalizada com relação a como as instituições precisam se organizar, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o campo e vê que talvez tenha um monte de instituições que se sentiriam apoiadas ou nos apoiaria, né, nessa caminhada, a gente precisa, primeiro, acho que entender que instituição é essa, porque muitas dessas instituições talvez não tenham a mesma cultura organizacional ou o mesmo porte que a sua instituição, né? Então, às vezes, a gente está falando, como o Diogo trouxe, instituições de base. Instituições de base, gente, não tem áreas, não tem departamentos. É uma pessoa fazendo 50 coisas ao mesmo tempo e muitas vezes são essas as instituições nas quais vocês lidam, né? Então, levar esse conhecimento para essas instituições não é uma receita de bolo. Faça isso, faça aquilo e não deixe a pauta morrer. Não é sobre isso. Até mesmo porque talvez muitas instituições parceiras e que talvez cuidem dos projetos finalísticos, eles manobrem muito mais essa discussão, às vezes, porque estão lá na ponta, do que quem realmente está investindo, né? Então, acho que assim, olhar para essa cultura organizacional, trazer para a conversa e respeitar essa trajetória dessas instituições que já estão no campo e realmente ter um olhar específico para o que elas precisam de fato.
Porque não é tudo que a gente aprendeu que elas precisam, ou vice-versa, né? Eu acho que tem que ter esse olhar respeitoso para essa construção coletiva. Eu não vou repetir o que vocês já falaram, acho que eu concordo com tudo que vocês trouxeram em relação às duas perguntas, né? Em relação à primeira, a como manter a pauta, a diversidade, equidade e inclusão, pensando na experiência da Fundação, acho que é um ponto importante. Não dá para ser uma única pessoa. Acho que isso é importante dizer e frisar. Porque é um peso muito grande. Existem disputas institucionais, disputas políticas internas, disputas de agenda, e isso sobrecarrega as pessoas e adoece as pessoas. Acho que não dá para ser um único ser olhando para essa agenda e para essa pauta e ser a pessoa chata que vai sempre provocar durante as reuniões ou falar sempre a respeito daquilo, que as pessoas até viram a cara quando só é uma única pessoa. Acho que isso é importante. Então, ter aliados, ter outras pessoas junto é fundamental para a agenda e para a pauta não morrer. Porque quando um cansa, o outro toma frente. Quando o outro cansa, o outro toma frente. Então, você não vai estar sozinho e um vai se somando e se fortalecendo. Acho que isso é fundamental. E, nesse sentido, a construção de um comitê de diversidade e inclusão se mostrou muito favorável para essa construção de não estar sozinho. Então, quando a gente coloca pessoas das diferentes áreas e dos diferentes cargos, isso faz com que a discussão permeie toda a instituição, independente da área que esteja. Tem gente da área de comunicação, tem gente da área de fomento, tem gente da área de recursos humanos, departamento pessoal, tem gente da área de prática local e dos diferentes níveis. Então, você tem a discussão sendo falada e sendo lembrada o tempo todo. Então, acho que isso se mostrou bastante eficiente na Fundação. E a gente faz gestão. Então, não é um comitê. A gente faz rodízio, né? A gente faz mudança, tem um período da gestão do comitê. Então, não é um comitê permanente e eterno. A gente está na segunda gestão do comitê, para que todas as pessoas da Fundação passe e tenha a experiência de estar no Comitê de Diversidade e Inclusão. Então, a ideia é que a gente consiga, daqui a alguns anos, todos os funcionários participando e discutindo dentro do comitê essa pauta e essa agenda para conseguir trazer para as outras áreas e para questões programáticas. E a construção da política de diversidade e inclusão que o comitê elaborou, olhando e pensando todas as áreas da Fundação e pensando internamente. E essa política foi pensada pelo comitê, mas foi discutida com as diferentes áreas para poder ser aprimorada. A política trouxe elementos importantes junto com compromissos. E aí os compromissos nos dão base para sempre lembrar. E aí os compromissos exigem um monitoramento. Quando a gente tem um compromisso e tem monitoramento, a gente tem espaço para discutir esse ponto dentro da instituição e das reuniões de gestão estratégica. Então, o comitê pode se colocar como um lembrete, avaliamos como estamos, precisamos falar a respeito, e todo ano isso é discutido e lembrado e falado. Então, na Fundação, esse processo, esse caminho vem se mostrando eficiente, vamos dizer assim. Acho que a gente consegue voltar o tempo todo na discussão, seguindo esse caminho. Acho que no segundo ponto, concordo plenamente com o que a Raíssa falou. Pensando nos fornecedores, a gente começou a fazer o processo de formação com os fornecedores e também a gente começou a fazer um processo de um formulário de perfil e de compromissos. Os mesmos compromissos que a Fundação adota internamente, a gente começou a perguntar para os fornecedores se eles realizam aqueles compromissos. E a nossa aposta é que, ao responder que não fazem, cause algum constrangimento
nesses fornecedores para que eles comecem a se mobilizar e comecem a também a fazer e a trocar. Então, é uma aposta. A gente não tem como exigir, mas é uma aposta de constranger, mas de uma forma amigável, vamos dizer assim. Com os parceiros institucionais, que são outras instituições que são pares, é muito no processo de troca e na relação de confiança de fato. A gente fala abertamente da importância da diversidade dentro da equipe, dentro das instituições, e nesse processo de construção conjunta. Eu acho que participar da RT de Equidade Racial, do GIF, com outras instituições, o Tiago está aqui, faz parte também da RT, é muito importante porque a gente consegue trocar entre os pares e trazer a pauta e não estar sozinho. A gente consegue discutir, se fortalecer entre os pares para poder pensar em ações em conjunto. Acho que na primeira mesa falaram, né? Vamos pensar em ações mais em conjunto. Acho que a RT foi um espaço e vem sendo um espaço importante nessa construção. Acho que a gente tem um desafio, que é o campo da filantropia, do investimento social privado, tem uma tendência de ficar muito voltado para uma agenda própria e particular, uma certa resistência de se abrir para outras agendas, para outras questões, para outras formas de realizar, de fazer, de conhecimento. Acho que esse é um desafio que a gente se encontra, que a gente precisa olhar e pensar a respeito. Será que esse é o único caminho? Acho que não precisa abandonar, mas existem outros. Como que a gente pode somar as duas coisas? E com apoiados na fundação, é um critério da seleção. As organizações que a gente apoia precisa ter na sua composição pessoas negras tocando aquelas ações, precisa ter diversidade, precisa ter origem periférica. Então, ele faz parte, a diversidade e inclusão, ela faz parte do critério de seleção das organizações apoiadas dentro da fundação. Acho que é isso. Muito obrigado. Bem, pessoal, infelizmente estamos caminhando para o final. Acho que o tempo é curto, mas a gente tentou passar pelos principais pontos aqui. Antes de passar, vou dar um minutinho para elas fazerem fala de encerramento. Acho que é importante deixar uma mensagem final para vocês. Mas só reforçar aqui essa coisa da onda, né? Eu trabalho hoje numa consultoria, né, que olha para impacto social, que tem um recorte de equidade, somente foco raça, gênero ali, mas somente racial, com o terceiro setor, empresa, governo, enfim, que é a DNDZ, e a gente vê isso acontecendo hoje já nos clientes mesmo, né? Essa onda, essa crista que vai caindo quando você tem uma mudança do ponto de vista político internacional, como, por exemplo, a eleição, né, do presidente dos Estados Unidos, né, algumas desmobilizações de recurso do ponto de vista institucional, internacional, que vão dando sinais para outras pessoas que vão seguindo esse padrão, né? Tipo, vamos supor, eu faço tudo que, sei lá, que os Estados Unidos faz. Então, se os Estados Unidos bota dinheiro, eu boto dinheiro também. Se os Estados Unidos tira dinheiro, eu tiro dinheiro também, né? E acaba tendo muita gente com essa visão, com esse comportamento. E aí, só levantar esse ponto, que é um debate que a gente tem sido feito já, mas que eu acho que tem que adentrar mais nas organizações, que é essa visão que a gente fala muito de colonialidade, né? Poxa, a gente precisa mesmo, né, pautar as nossas políticas, estratégias, sempre olhando para o case da escola Master Power, porque elas também têm suas falhas, elas também têm seus erros, né? Elas também têm os seus meandros ali. Se isso fosse o melhor, o suprassumo, a gente já estava em outro lugar enquanto sociedade, né? Convenhamos. Então, a gente precisa ser mais humilde mesmo enquanto organização, fazer coisas como foram ditas diversas vezes aqui por várias das nossas componentes aqui da mesa, sobre ir na comunidade tradicional e entender como outras formas de se organizar operam, né? Para que a gente se inspire em reverter essas lógicas e preservar as boas práticas que a gente institucionalizou. Então, seja para melhorar o que a gente já tem, seja para manter o que a gente tem, a gente precisa voltar um pouco para esse lugar comum, né? Um lugar nosso, qual vai ser a nossa cara. Se a gente está falando de uma diversidade, equidade com a cara do Brasil,
Qual vai ser a cara da nossa política? A gente não precisa estar sempre copiando os standards. A gente pode criar os nossos modelos próprios. A gente pode, inclusive, ser a gente que vai lá depois em Harvard, Wharton, para dizer, olha, no Brasil é assim, copiem vocês agora aí, né? Agora vocês copiem aqui, porque o nosso aqui funciona bem, né? Então, é legal fazer um pouco essa invertida também, de a gente se colocar, inclusive enquanto investimento social privado, no centro da mesa, porque a gente está vendo que tem prática, a gente está vendo que tem coisa sendo feita aqui, e ela pode ser levada para lá também. E aí tem um efeito legal, porque, pensem, enquanto a gente leva para lá para colocar na prioridade, se tem gente ainda copiando o que é feito lá, e se lá reconhece a inovação que é feita aqui, muita gente também vai copiar depois, por consequência, né? Porque ainda vai estar operando o mesmo modelo. Então, a simples inversão desse olhar interno das organizações já pode reverberar muito positivamente para o movimento social, para o investimento social privado, para as organizações apoiadas, enfim, para os editais, para os certificados, certificações que são exigidas. Acho que tem muita barreira a ser removida ainda, mas a gente tem caminho e tem prática, como foi dito aqui. Tá? Eu já me despeço aqui de vocês antes de passar para as colegas, dizer que foi um prazer aqui mediar essa mesa com mulheres tão competentes e que a gente está à disposição aí para continuar construindo, né? E agradecer muito ao GIF pela organização do evento e a TID também aí por ter colocado a mesa em discussão e ter nos convidado aqui para fazer a mediação. Já me despeço de vocês aqui e passo para a Raíssa se despedir também. Obrigado, gente. Gente, é sempre um prazer estar aqui, né? Assim, a convite do GIF e aí essa mesa também proposta pela TID. Acho que também é um resultado, né, Vivi, assim, de muito trabalho que vem sendo feito nos bastidores, que muitas vezes não são divulgados, não são falados, né? Eu acho que essa mesa, ela traz com muita transparência, né, os detalhes, alguns dos detalhes, né, de como que esses caminhos estão sendo feitos, né? A mensagem final que eu deixo é que depois a Vivi vai trazer provavelmente na fala dela. Não, eu não vou trazer o segredo, mas vamos começar a escrever o que vocês já conquistaram de experiência, vamos registrar, sabe? Porque a gente só vai conseguir fazer um pouco do que o Diogo trouxe para a gente se a gente registrar, se a gente sistematizar, se a gente entender de fato o que aconteceu e a gente criar um sentido para isso, para que a gente possa formular o que a gente pode falar para o outro, para não ser um monte de blá, 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 né? Então, esse é o recado final que eu deixo para vocês. Não é só porque eu sou uma pedagoga, mas é porque eu acho muito importante. Acho que a gente já tem, sim, muitos insumos, práticas, que a gente precisa registrar. Tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada, colegas. Eu posso falar, aproveitar. Vou aproveitar e pegar carona. Primeiro eu vou fazer uma propaganda da Raíssa. A Raíssa foi a nossa consultora da sistematização da história da agenda de equidade racial dentro da fundação. Então, contratem. Uma pessoa muito boa, tem uma equipe excelente. A gente tinha um desafio que é contar a trajetória da fundação, de como que a fundação começou esse trabalho com a agenda de equidade racial até chegar no momento de hoje, com o canal, enfim, com o comitê. Mas a gente tinha uma preocupação que a gente não queria que fosse uma receita de bolo e que só falasse dos acertos. A gente queria que aparecesse os desafios que a gente foi encontrando, os conflitos que a gente teve que lidar ao longo dessa história e que a gente ainda precisa lidar, e que a gente conseguisse ouvir a equipe para ver qual que era a percepção de cada um. Então, a Candace fez um processo muito bonito de ouvir toda a equipe da Fundação. A gente fez grupo focal, ouviu o conselho, ouviu as lideranças, para poder construir e contar um pouco dessa história. Então, eu trouxe um pouquinho hoje, porque não cabia na mala, aí eu vou trazer um pouquinho... está no site também da Fundação, tem online. E aí amanhã eu também vou trazer
mais um pouquinho. Então, para quem quiser conhecer um pouco da história, saber do que a gente passou e vem passando, está aqui a sistematização. E eu quero agradecer muito. Diogo também é consultor da Fundação de Setúbal, fez o nosso planejamento no final do ano passado. Contratem, tá dendezeira. E é isso, eu estou muito feliz. A Renata e a Ju, a gente se aproximou no programa do PLA, que é um programa de lideranças antirracistas, que é feito pela consultoria Maim. Conversem com a Ellen, contratem. E é isso, assim, troquem, conversem, e é um prazer estar aqui. Gente, obrigada. Foi uma oportunidade incrível estar aqui, contando nossa jornada para vocês. Conversem, tenham conversas difíceis, chamem as pessoas, independente do que vier de fora, não desistam, porque nas portas que a gente abrir, muitas outras pessoas vão passar. Então, a gente não pode deixar de fazer. Obrigada. Eu queria agradecer, confessar que quando eu cheguei aqui eu estava com pilha de nervo, né? Nós três aqui a gente estava, então a tarde foi bem gostosa. Acho que eu vi a carinha de vocês assim, e acho que esse bate-papo aqui foi bem bacana. E me colocar à disposição, quem quiser falar mais sobre a pauta, quiser, né, me contar também o que vocês estão fazendo, porque acho que a gente está sempre um ser humano inacabado, então eu estou aqui à disposição e queria muito também ouvir vocês. Então, é isso. Obrigada.